Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós iremos discutir a respeito da nossa unidade 3, sobre as medidas descritivas associadas às variáveis quantitativas, certo? Então, nessa aula nós vamos ter como objetivo em contextualizar as medidas de posição e dispersão a partir de um estudo de caso, ok? Para iniciarmos, então, vamos primeiramente revisar sobre essas medidas descritivas associadas a variáveis quantitativas. Afinal, o que quer dizer medidas descritivas, né? Então, nós usamos as medidas descritivas para descrever os nossos resultados, principalmente, né? Então, quando a gente tem as nossas tabelas, os nossos gráficos, nós fazemos as medidas descritivas para descrever ainda mais a nossa amostragem, certo? Então, nós podemos ter medidas de posição e medidas de dispersão. As medidas de posição são divididas em duas, a de tendência central e as separatrizes. As medidas de tendência central mais utilizadas por nós é a média aritmétrica, a moda e a mediana. Ou seja, são medidas de posição de tendência central. Então, é a média, a moda e a mediana, né? Então, aquilo que está mais frequente no meio, a média. Então, medidas de tendência central. Ou elas também podem ser as separatrizes, que é a mediana, novamente, os quarts, os décis e os percents, ok? E também temos as medidas de dispersão. As medidas de dispersão são compreendidas pela amplitude total, pela variância, pelo desvio padrão e pelo coeficiente de variação, tá? Então, resumindo, as medidas descritivas, elas podem ser medidas de posição ou medidas de dispersão, tá? Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, hoje, na nossa aula, a gente vai ter o seguinte estudo de caso. Você, tá? Foi contratado para realizar uma consultoria para uma pesquisa assalarial dos técnicos de enfermagem na região de Sonho Encantado. Ok? Então, você foi contratado para realizar uma pesquisa sobre os salários dos técnicos de enfermagem na região de Sonho Encantado. Tá bom? Então, primeira coisa, conforme a gente viu lá na aula 1, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer quando estamos numa situação dessas? Isso, definir o problema. Então, deixa eu só retirar aqui, rapidinho. Então, o nosso problema pode ser definido assim: qual média salarial dos técnicos de enfermagem na região de Sonho Encantado? Esse é o nosso problema, que é isso que a gente foi contratado para resolver, certo? Então, vamos lá. Então, para iniciarmos a resolução, então, temos que realizar as fases do método estatístico, tá? Então, é o planejamento, a coleta de dados e a organização de dados. Após a gente realizar tudo isso, nós vamos ter uma tabela com esses dados. Então, hoje, na nossa aula, a gente só vai discutir a partir da apresentação dos dados, tá? Mas lembrando que é sempre necessário seguir as fases do método estatístico quando realiza um estudo, ok? Então, a gente já fez o planejamento, já coletou os dados e organizou eles. E a gente teve a seguinte tabela. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente teve a seguinte tabela.
os salários do técnico de enfermagem na região de Sonho Encantado. Então, temos uma tabela dividida e apresentada em classes salariais, né? E a frequência com que a nossa amostra ganha. Então, nós fizemos um estudo com 85 técnicos de enfermagem. Analisamos ele na região, 85 salários de 85 técnicos na região de Sonho Encantado, certo? Então, aqui a gente tem essa tabela de análise. A partir dessa tabela é que a gente vai realizar as medidas descritivas, ok? Então, vamos lá. Então, vamos para a análise e a interpretação. Primeiramente, vai ser estatística descritiva, novamente, porque a gente vai descrever a amostra de uma forma com contas, com cálculos, mas ainda assim é descrever o observado. Então, ela vai continuar sendo uma estatística descritiva, tá? Então, temos aqui a nossa tabela, e aí nessa tabela aqui, a tabela anterior, ela vinha até aqui, né, com as frequências, certo? E aí eu calculei o X médio de cada uma dessas classes, né? Então, de 1.500 a 1.700, 1.600, 1.700 a 1.900, 1.800, 1.900 a 2.100, 200, 2.100 a 2.300, a média 2.200, 2.300 mais até 2.500, a média 2.400, tá? Por que que eu fiz isso? Porque para a gente trabalhar, quando a gente tem classe, com intervalos, a gente tem que sempre fazer a média desses intervalos para poder trabalhar apenas com a variável quantitativa, que é um número só, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser resolver o nosso problema. E ele quer saber qual a média dos salários. Então, vamos fazer o cálculo da média. Então, como a gente tem frequência, a gente usa o cálculo da média ponderada, tá? Então, o cálculo da média ponderada é o quê? Antes disso, só recordando, né? Essa equação aqui representa a média de uma amostra. Se fosse a média de uma população, aqui seria o Mi, o símbolo do Mizinho, tipo um Muzinho, e aqui seria o N grandão, tá? Então, como a gente trabalhou apenas com uma amostragem, que foi apenas 85 técnicos, não todos os técnicos da região Sonho Encantado, então nós trabalhamos com essa equação, que é a média representada pelo X com um risquinho em cima, tá? Então, vamos lá. Então, a fórmula nos diz o quê? Essa equação. Somatório da frequência absoluta vezes a média salarial, dividido pelo número de amostragem, tá? Então, aqui já temos a nossa média salarial, né, de cada uma das classes. E aqui eu fiz a frequência absoluta vezes essa média salarial para cada uma das classes, né? Então, aqui eu fiz o quê? Multipliquei 14 vezes 1.600. Coloquei o resultado. 17 vezes 1.800. Resultado. 13 vezes 2.000. Resultado. E assim por diante. E aqui eu fiz o somatório deles, tá? Então, para fazer isso, é sempre importante, conforme a gente também viu nas nossas aulas conceituais, que é importante fazermos as tabelas com os dados, porque fica mais fácil. Imagina aqui na equação, trabalharmos com todas essas variáveis, né? Então, é complicado, fica uma conta muito grande. Então, é melhor fazermos isso em uma tabela e, a partir da tabela, aplicarmos na equação, tá? E lembrando, sempre importante vocês terem em mão a sua calculadora. Então, ela é indispensável. E essas tabelas também podem ser feitas em software do computador, de tabelas apropriados, que daí já faz os somatórios, faz as multiplicações que vocês querem, certo? Voltando aqui à nossa conta, então nós temos aqui o somatório de FI vezes XI. Então, temos que o somatório é 179.000. Colocamos aqui. Dividido pelo número da amostragem, 85. Então, isso nos dá, fazendo essa conta, que temos que a média salarial é 2.105,88 centavos. Quando nós estamos falando em média, podemos
arredondar esses valores para 2.106. Então, a média salarial dos técnicos de enfermagem de Sonho Encantado é 2.106, certo? Resolvemos. Tá, mas será que a consultoria nos contrataria só para fazer isso? Então, nós temos que a nossa média é isso. E aí? Será que essa medida de tendência central, ela realmente representa o nosso conjunto de dados? O que vocês acham? A gente para por aí, entrega o nosso relatório já e pronto? Ou tentamos analisar algumas coisas a mais? O que vocês pensam? Para quem pensou que tem que ter algo a mais, muito bem. Então, para a gente responder essa pergunta da medida central, se ela representa o nosso conjunto de dados, é onde a gente responde isso a partir dos cálculos de medida de dispersão, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos realizar as medidas de dispersão para vermos se realmente a nossa média está legal, se ela representa a nossa amostra de uma forma satisfatória, tá? Porque daí sim a gente vai ter certeza na hora de entregar a quem solicitou essa nossa consultoria um resultado com precisão, tá? Isso é muito importante sempre termos em mente, certo? Então, vamos lá. Então, as medidas de dispersão, conforme eu comentei lá no comecinho da nossa aula, elas são compreendidas como a variância, desvio padrão, coeficiente de variação e também como a amplitude total. Mas, nesse caso, a amplitude total não nos vai dar um resultado com muita precisão, né? Então, não vem ao caso nós calcularmos a amplitude total, tá? Então, nós vamos calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, tá? Lembrando sempre que a nossa média é de 2.106, certo? Então, vamos lá. Então, em relação à variância, então nós temos a equação aqui, e o que essa equação nos diz? Essa equação nos diz que a variância é representada pelo símbolo S ao quadrado, e é S ao quadrado mesmo, tá? Não fizemos nada com isso, S ao quadrado. O somatório de x menos o x médio, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por n menos 1. Lembrando que essa equação da variância é a equação para a amostragem. Se estivéssemos trabalhando com população, aí seria outra equação, tá? Então, essa aqui é para a amostragem, tá? Sempre bom termos em mente qual que é os nossos dados, com que dados que nós temos, ok? Então, fazendo a conta, aqui eu coloquei na tabela a multiplicação. Como eu disse anteriormente, é mais fácil para nós nos guiarmos. Então, a média, né, de cada uma das classes, o nosso xi. E aqui eu fiz o quê? Fiz essa conta. O x, então, 1.600, menos o x médio, então, menos 2.106, tudo isso ao quadrado. E fui fazendo de cada uma delas. E fiz aqui no final o somatório. Então, quando a gente utiliza as tabelas faz essas tabelas em software que nos auxiliam a fazer essas contas, é muito mais rápido e prático e seguro também, tá? Então, realmente recomendo a utilização de software para fazer essas contas aqui, tá? Mas, se não for possível, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, utilize a sua calculadora, que também vai dar certo, tá? Então, feito tudo isso, eu vou colocar na equação. Então, eu tenho aqui o somatório, tenho o nosso x médio. Então, aqui a nossa conta. Isso. Então, temos aqui, então, a nossa conta. S ao quadrado, somatório de xi menos x médio ao quadrado, né? Então, o somatório disso tudo, esse número todo, dividido por
número da amostragem, 85, menos 1, tá? Então, este valor dividido por 84. Então, o nosso S ao quadrado, a nossa variância, vai ser de 23.584,38. Ok? Essa é a nossa variância. Encontramos a variância, tá? Então, agora a gente vai para o nosso desvio padrão. O desvio padrão é representado pelo S e ele é igual à raiz da variância. Só isso. Então, a gente calculou anteriormente a variância e aí agora a gente calcula o desvio padrão. Então, tira a raiz quadrada deste número aqui. Então, aplicando, então vamos ter a raiz quadrada de 23.584,38. O nosso desvio padrão é de 153,57. Certo? Feito isso, nós vamos para o cálculo do coeficiente de variação, tá? Assim que eu conseguir retirar eu do processo, só um momentinho. Pronto. Aí agora sim, vamos lá. Então, o coeficiente de variação, a gente calcula, então a nossa equação CV, que é coeficiente de variação, é igual ao nosso desvio padrão dividido pela nossa média vezes 100, tá? Então, a nossa média é de 2.106, o nosso desvio padrão é de 153,57. Então, aplicando aqui na nossa equação, vamos ter 153,57 dividido por 2.106 vezes 100. Então, nosso coeficiente de variação é 7,29%, tá? Então, lembrando novamente que a gente teria, se não multiplicássemos por 100, nós teríamos um número decimal. Então, a gente multiplica por 100, é como se fosse multiplicar por 100%, tá? Para termos esse resultado em porcentagem, porque quando nós vamos analisar, fica mais fácil analisar 7,29% do que analisarmos 0,0729, tá? Então, por isso que o coeficiente de variação a gente apresenta ele porcentagem, tá? Porque fica mais fácil para nos auxiliarmos na hora de fazermos as análises disso, certo? Então, temos que o nosso coeficiente de variação, ele é menor que 10%. Então, lá no nosso material, na página 101, consta que é uma tabela com as diferentes porcentagens. Quando o nosso valor é menor que 10%, lá nos diz que representa uma ótima média, pois existe uma pequena dispersão do desvio padrão nos dados em torno da média. Isso significa o quê? Significa que realmente a média de 2.106 representa muito bem a nossa amostragem. Então, a gente pode apresentar essa média para quem nos contratou para fazer o serviço de consultoria. É isso que nós temos que averiguar, certo? E quando se fala em pesquisa salarial, eles têm metodologias próprias, né? Que seguem esses caminhos que a gente fez, mas pode ser feito com a média, pode ser feito com a mediana. Então, cada um aplica a sua própria metodologia, né? Seu sistema. Nós fizemos com a média. E nesse estudo, quando se fala em pesquisa salarial, eles comentam que acima de 5%, entre 5% a 15%, é recomendável tirar alguns elementos da amostragem para ficar com esse coeficiente aqui abaixo de 5, tá? Então, o coeficiente de variação, o ideal é que ele seja abaixo de 5 quando se fala em pesquisa salarial, certo? E especificamente em pesquisa salarial, né? Então, assim, seria nessa hora, nesse momento que encontramos 7,29, se tivéssemos em uma situação real de serviço de consultoria nesse aspecto, nós deveríamos retornar os nossos dados e tirar o primeiro de cima, o primeiro de baixo, ou os dois ou um deles, e repetir todas essas contas para ver se o nosso coeficiente de variação está abaixo de 5. Porque aí sim nós temos uma média
que eles consideram ideal, tá? Mas, conforme a gente viu no nosso material, Crespo destaca que abaixo de 10% já é ótimo. Então, nós vamos trabalhar especificamente com o nosso material, né? Então, temos que o nosso coeficiente de variação está abaixo de 10%. Então, temos que a nossa média representa muito bem. Então, podemos partir para a próxima etapa, que consiste em quê? Em realizar um relatório, tá? Então, após a gente fez todos esses cálculos, a gente não pode apenas dizer, ô fulano, a média de vocês, a média salarial que vocês perguntaram é 2.106. Não é assim que se apresenta. E esse relatório, pela metodologia da pesquisa salarial, tem um nome. E ele se chama Relatório Analítico por Cargos, tá? Então, nesse relatório, é importante que no documento constar as tendências salariais para os técnicos de enfermagem, informando todas as referências salariais praticadas na composição da amostra. Por que ele realça esse todas? Porque, como eu disse, quando a gente trabalha com o coeficiente de variação para pesquisa salarial, é importante que ele esteja abaixo de 5. Para isso, a gente vai retirar alguns dados no nosso caso, para que ele fique com esse coeficiente de variação abaixo de 5. Mas, na hora de apresentarmos um relatório analítico por cargos, nós apresentamos a nossa análise que nós chegamos com a variância e o coeficiente linear e o desvio padrão, né, esse coeficiente abaixo de 5%, mas também a gente apresenta todos os demais dados que constituiu. Então, por exemplo, esse relatório teria todos esses dados que apresentamos agora e mais os dados corrigidos com o coeficiente de variação abaixo de 5, tá? Então, é sempre importante isso, quanto mais claro for, melhor, quanto mais detalhe tiver esse relatório, melhor. Por isso que é muito importante vocês terem domínio da estatística, porque tendo esse domínio, faz com que vocês consigam detalhar melhor, ir além das expectativas, tá? Então, é muito importante no dia a dia de vocês, no trabalho de vocês, esse domínio dessa ferramenta, tá? Então, num serviço esse de consultoria, na hora de vocês fazerem esse relatório, ele faz toda a diferença, que quanto mais informação tiver no relatório, mais quem os contratou vai gostar, porque é isso que se espera quando a gente contrata um serviço de consultoria, é um relatório detalhado, não é algo simplificado, onde que aponta apenas a média e deu, e sim como que chegou, quantas pessoas foram analisadas, como se deu essa pesquisa, como se constituiu os nossos dados, quem foram os que participaram, como foi pego, foi analisado nos hospitais, pegou uma porcentagem em cada hospital. Então, aqueles passos da fase analítica é muito importante também constarem no nosso relatório detalhadamente. Então, é sempre importante isso, tenham em mente, quanto mais detalhe um relatório tem, mais confiança ele passa para quem os contratou para fazer o serviço, para quem solicitou para vocês fazerem esse serviço. Então, é sempre muito importante isso vocês fazerem, certo? E aí temos o recurso da estatística, né? Então, que ela nos possibilita descrever os dados ainda melhor. Então, ao invés de só apresentarmos tabelas e gráficos, vamos descrever esses dados. Qual que é a média? Qual que é a moda? Qual que é a mediana? Então, é muito importante isso e termos domínio dessas ferramentas, certo? E aí, para nós finalizarmos a nossa aula, novamente, eu vou deixar aqui com vocês uma sugestão de leitura. Essa leitura é uma leitura mais simples, mais curta também, ele é curtíssimo, tá? Deixa eu só retirar aqui da nossa referência. Ele é curtíssimo, é um artigo, acho que, se não me engano, tem 13 páginas, e ele apresenta as estatísticas de gênero. E aí sim, nós temos indicadores sociais das mulheres no Brasil. Então, qual a porcentagem de mulher que temos no Brasil? Onde que elas estão, onde que elas trabalham, que nível de estudo que elas têm, quanto elas ganham, qual é a relação de comparação de salários para a mesma função entre homens e mulheres.
Então, a partir desse estudo, desses indicadores, com certeza, vocês no dia a dia de vocês de trabalho podem ter outras possibilidades, ampliar a visão de mundo de vocês. Então, como eu sempre digo, é importante ler, é importante estar atento a esses indicadores, tá? Então, por mais que ele foi publicado em 2018, ele ainda está muito atual. Então, sim, podemos fazer tomadas de decisão em cima desses indicadores sociais. Então, se nós queremos abrir um negócio, pensando no público feminino, a gente tem que pensar onde que elas estão, onde que elas ocupam um lugar na sociedade, tá? Então, é muito importante isso, nós termos em mente essas questões e esses aspectos, certo? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. EAD, o Unicentro do meu jeito